Oi, gente. Olá, boa noite. Tudo bem aí? E aí? Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes. Bom ver muita gente já entrando aqui na nossa live do Instituto Polis. Boa noite para todo mundo. A gente está aqui começando um pouquinho atrasado hoje, tem algumas pessoas já entrando, mas e já estavam perguntando, ansiosas pela live, mas é porque nossa queridíssima convidada, ela estava numa outra live agora mais cedo, então ela está um pouquinho atrasada, mas enquanto isso eu queria já aproveitar e dar uma boa noite para todas vocês que entraram aqui para conversar com a gente. Tenho ficado bem feliz com a adesão e com a audiência de muita gente nessas últimas lives do Instituto Polis e especialmente porque é um projeto novo que a gente lançou recentemente, né? Essa é a quarta semana das nossas lives aqui e é um projeto da Escola da Cidadania que muita gente já conhece. Oi, Stacy, boa noite, tudo bem? É bom te ver por aqui. A Escola da Cidadania é um setor do Instituto Polis, né, que já existe há muitos anos e que já formou milhares de militantes e participou da formação política e da formação de uma reflexão crítica sobre cidade, direitos humanos, democracia, já há mais de 20 anos. E aí, nesse ano, a gente está retomando a Escola da Cidadania sob um novo formato. Então, tentando dar uma repensada um pouco em quais são os temas que são atuais, que a gente precisa tratar, que discussões novas que a gente pode trazer para cá. Então, a ideia é justamente a gente ter uma nova Escola da Cidadania nesses últimos tempos. Só para explicar uma coisa que eu acho bem bacana da Escola da Cidadania, é que não é uma escola de cidadania, é uma escola da cidadania. Então a gente não está aqui para ensinar cidadania para ninguém, porque cidadania a gente constrói juntos, né? A ideia é que a escola seja da cidadania, pensando a cidadania como um coletivo dos cidadãos, como um pertencente à cidadania, ao coletivo de cidadãos. Então a ideia é que todo mundo que está fazendo parte da Escola da Cidadania construa essa escola junto com a gente. Então, inclusive, queria já aproveitar para convidar vocês para seguirem a gente nesse perfil do Instituto Polis. A gente nessa semana e semana que vem a gente vai ter umas novidades assim quentinhas de cursos e webinários. Então vai ser bem bacana. A gente vai trazer algumas coisas relacionadas mais especificamente sobre direito à cidade, questões de uns cursos de aprofundamento, umas discussões um pouco maiores também sobre lugares dos mapeamentos e cartografias nesses tempos de Covid, de pandemia, e como é importante, né, essa metodologia para a gente entender o que está acontecendo. Então, convido vocês a ficarem ligados aqui do que a gente vai estar fazendo nessas próximas semanas. E também queria aproveitar e convidá-los, caso vocês tenham sugestões de tema também, de debates que sejam bacana, que sejam importantes da gente abordar, podem mandar pra gente. Nosso inbox do Poli está sempre aberto. E não só o inbox do Instagram, mas do Facebook, do nosso Twitter. Se vocês quiserem mandar e-mail direto para a Escola da Cidadania também, a gente está aberto. O e-mail da gente é escola@polis.org.br. Então, assim, um endereço bem facinho, não tem erro. É escola@polis.org.br. E aí a gente está aberto a sugestões de tema, a propostas de parceria, porque justamente a ideia é que seja um espaço que a gente não construa sozinho, nem só institucionalmente enquanto Polis, mas construindo também com todos os estudantes e educandos que estão fazendo parte desses processos da Escola da Cidadania,
quanto também com outras organizações e movimentos. Então a ideia é que quanto mais parceiros somarem, quanto mais parceiros colarem com a gente, né, nessa iniciativa da gente, melhor vai ser. E aí eu vi já que alguém comentou exatamente a questão da cartografia, acho que foi René comentou de outras formas de cartografar. Isso é uma coisa que historicamente o Polis a gente tem tentado trabalhar sempre a construção dessas novas metodologias de cartografia, sabendo que a cartografia não é neutra, que mapas não são neutros, mas pensando como de alguma maneira a cartografia e o mapeamento podem estar a serviço da crítica à sociedade, da transformação social, da reflexão. Para quem não viu, na verdade a gente tem também no Instituto Polis lançado uma série de dados nos últimos tempos, bem atuais sobre São Paulo, principalmente, sobre a realidade de São Paulo, mostrando um pouco como vem evoluindo a pandemia e como isso tem afetado as diferentes regiões da cidade e como isso tem um significado diferente em relação aos óbitos, onde os óbitos estão ocorrendo, quem tem morrido e quem tem sobrevivido à pandemia. Então, se vocês procurarem a gente na nossa timeline, vocês vão ver muita coisa legal, tá? Então aí, sigam a gente, tá bom? Eu vou agora chamar a nossa convidada aqui, vou adicionar ela aqui na chamada, pra gente comentar já a pessoa cara a cara crachá. Vamos ver se a gente consegue conectar a Simi aqui. Simi? Oi, meus amores, vocês estão me vendo? Não, agora sim. Agora tô te vendo. Tá? Maravilhosa. Eu não tô me vendo, mas eu tô vendo vocês. Ah, é? Eu tô te vendo direitinho. Tô te vendo direitinho. Ainda com aquelas fotos arraso ali no fundo. Mulher, que foto bafo que você mandou pro nosso material de divulgação. Um arraso. Poderosa. Bom, Meu amor, te pedir desculpa. Eu terminei uma live e aí minha internet deu uma oscilada, eu tive que reiniciar. Aí por isso que eu atrasei, tá? A gente tá muita gente fazendo coisa, muita gente, né? E aí a internet dá uma loucurazinha de horário. lives, né? Antes a gente tinha engarrafamento nas ruas, agora a gente tem engarrafamento aqui no Instagram. Para quem não conhece, Direito à cidade e direito à internet mais, né, mano? exatamente, isso é uma das coisas que a gente tem começado a conversar, justamente como a justiça digital hoje em dia, e essa pandemia ela mostra bastante isso, como o acesso à internet de qualidade, possibilidade de dados, acesso a dados, etc., faz parte do direito à cidade também como um serviço, como acesso à água, como acesso à energia elétrica, enfim, super importante. Gente, para quem não conhece esta mulher, esta deusa, ela se chama Simi Lahar, tem um nome bafo, eu adoro esse nome. Ela é presidenta, preste atenção, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Acertei todo o significado da BGLT, Simi? E mais o que vier, que a gente aí tá aberto para todo mundo. Maravilha. Ela é puta, feminista e foi coordenadora do programa Transcidadania aqui na Prefeitura de São Paulo. Uma experiência incrível que a gente teve aqui na Prefeitura, que infelizmente já não é a mesma coisa, né? Mas a gente vai conversar hoje com a Simi, a gente trouxe para continuar no âmbito das conversas que a gente tem tido no Saídas Urbanas. Para quem não lembra, ou para quem chegou agora, resgatando um pouco mais, nessa série de lives Saídas Urbanas, a gente está conversando com ativistas e organizações que, de alguma maneira, têm dialogado, pensado ou divulgado experiências de enfrentamento à pandemia, de enfrentamento às desigualdades na pandemia de alguma forma. E aí também para pensar um pouco como essa situação atinge as pessoas de maneira diferente também, né? E isso que é bem importante da gente
entender. Então, semana passada a gente teve a presença da Juliana Borges aqui com a gente, feminista negra. Na semana anterior a gente teve a presença do Raul Santiago, militante lá do Complexo do Alemão, do Rio de Janeiro. Na semana anterior a gente teve a Bianca Tavolari e a Maria Angélica Comis, falando aqui de São Paulo, falando do Quartos de Quarentena e da atuação na Cracolândia, enfim, na região da Luz. E aí essa semana a gente tem a honra de chamar aqui, de ter a Cime. A gente teve essa ideia maravilhosa de convidar a Cime, porque estamos na semana em que foi marcado o domingo pelo Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. A gente queria aproveitar a oportunidade dessa semana para conversar um pouco mais sobre a situação da população LGBT diante da pandemia. Então eu queria já começar a nossa conversa, Cime, se você quiser falar um pouco mais da BGLT e também falar um pouco do que vocês na BGLT têm visto que a pandemia impacta de forma específica, ou mais forte, ou diferenciada a vida de pessoas LGBTIs. Acho que isso é uma coisa que muita gente de casa não tem noção e seria muito bacana se você falasse um pouco sobre isso. Tá, meu amor, obrigada pelo convite. Instituto Podes mora no meu coração. Vocês são uma casa para mim em São Paulo, vocês sabem disso. Nossa, associada, né? Eu amo estar aí com vocês, eu amo participar para ajudar a construir. Eu, pessoa. A BGLT também tem uma admiração, a gente poder dizer que temos uma parceria com o Instituto Polis que começou há algum tempo e que vem crescendo. Então, vocês já sediaram, inclusive, uma assembleia nossa, uma mini assembleia nossa aí, que rolou, e a gente só tem muito a agradecer essa relação. Já de antemão, eu já me coloco à disposição, como eu cheguei um pouco atrasada, se isso caiu a live, a gente chega no final, tiver mais coisa para falar, a gente pode retornar. Mas vamos lá. Que análise a gente tem feito nesse período? Para vocês entenderem, a BGLT é uma associação que reúne associações. Né? Então a gente não reúne pessoas, a gente não filia pessoas diretamente, nós filiamos associações. Nós temos cerca de 300 afiliadas e cerca de 200 recadastradas em plena atuação no Brasil. Somos a maior associação deste perfil na América Latina e Caribe. E essas associações estão fazendo trabalhos nas pontas. A BGLT atua nacionalmente e são essas associações que atuam, né, nos estados e municípios. Mas vamos lá. O que a gente tem conversado com essa galera? O que a gente tem entendido do que está acontecendo na ponta? A gente teve períodos nesta pandemia, né? Teve um período curto, mas no começo tinha um perfil, depois foi crescendo, foi aí mudando um pouco, né? E no começo era o seguinte: precisa ficar em casa. A maioria de nós vive da informalidade. Né? No caso de travestis transexuais, a prostituição. No caso de gays e lésbicas, são outras questões, mas a informalidade é algo com que nós convivemos muito. E aí, essa população foi uma população que teve que ficar em casa. Que caminhos foram possíveis para ficar em casa? Um caminho foi voltar a se relacionar com uma família, que muitas vezes você já rompeu esse vínculo, ou até para manter uma relação saudável você se afasta. Este foi um caminho, ir para dentro deste lar. O outro caminho foi tentar buscar auxílios de diversas formas. No primeiro momento, uma movimentação, várias associações, organizações, coletivos LGBTs, na busca de cestas básicas, para que essas pessoas não passassem fome. No segundo momento, era a documentação. Que absurdo, a maioria de nós, e por exemplo, das listas que apontava, o que acontecia? CPF e título de eleitor eram documentos que essas pessoas não tinham. E para tirar o CPF tem que ter o título. E por que essas pessoas não têm esse documento? A grande maioria das pessoas com que nós estamos nos relacionando e que nesse momento passam pela essa dificuldade, estão na extrema vulnerabilidade. Elas não se reconhecem nesse lugar. Elas não veem a importância de ter esses documentos.
Porque não vai tirar conta de banco, não vai ter relação com o banco, não vai ter carteira de trabalho porque não tem emprego. Então, para que ter esses documentos? RG, mala e vamos levando. E aí a dificuldade foi muita. Porque vem a questão do nome social, vem a questão de pessoas certificadas. Eu mesma hoje fui tentar atualizar uma conta MEI minha e o meu MEI continua com o meu nome antigo. Eu não consegui mudar. O meu MEI. Então, eu enquanto MEI, né, sou a pessoa que eu era. E eu, enquanto conta, sou essa outra pessoa. Isso é conflito. Isso pra mim é uma coisa banal. Mas imagina pra uma pessoa que tira um CPF, a conta é uma coisa, chega no sistema, por muito menos o sistema. As únicas pessoas que acessaram esse auxílio emergencial com facilidade foram os militares. Porque para eles chegou de uma forma, não sei como, agora vão ter que devolver. Porque a gente quer o AQUES de volta. Mas a documentação ainda é um problema. Mas agora a gente está vivendo um outro problema terrível. E eu vou tentar falar sem embargar a minha voz nesse momento, porque é muito doloroso falar da morte de companheiros e companheiras. Morte de pessoas que estavam conosco, assassinadas, ou levadas pela depressão, ou levadas pelo suicídio. 53% é o aumento que a ANTRA aponta em comparação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Mesmo antes da pandemia, este ano já está se registrando como um ano de extrema violência para todas nós. Sair de casa com menos pessoas nas ruas é um risco para a gente. É um risco para nós. Porque a gente não está com as nossas manas aqui perto para nos proteger. A gente sai numa emergência. E nesta emergência, imagina o que é ficar numa fila horas numa fila, com olhares, com piadas e com agressões. Muitas de nós estão passando por isso. Muitas de nós, como relatos que eu escutei, que eu vi de perto, e eu sempre conto essa história porque é alguém de muito próximo de mim, que está na casa dos pais e teve que interromper a sua transição, voltando a viver uma figura masculina. O quão agressivo isso é para essa pessoa, eu não consigo imaginar. E eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque eu não consigo imaginar o que é para essa pessoa. A violência que ela está passando por estar performando algo que não é ela. Para sobreviver, para não morrer de fome na rua. Então, eu me preocupo muito com isso. E para finalizar essa primeira parte, por outro lado, como somos solidárias, né? Foi durante o período de pandemia que a gente conquistou um direito à solidariedade de doar sangue. Foi durante essa pandemia que nós mostramos que nós chegamos onde o governo não chega. Que nós vamos emprestar uma internet para uma mana, para ela tirar o CPF dela, para ela se cadastrar. Entendeu? Somos nós que estamos abrigando, porque o Estado não abriga LGBT com facilidade. Somos nós que estamos abrigando, ou colocando nas nossas casas, ou, enquanto movimento social, abrindo a porta das nossas associações. E somos nós que estamos nos alimentando. Então, meus amores, o movimento social é muito necessário. A gente fala muito de quem está na linha de frente, e a gente lembra do enfermeiro ou da enfermeira, do médico da médica. Parabéns, parabéns, eu tenho familiares médicos, eu tenho amigas médicas, eu tenho amigas enfermeiras, eu tenho amigas assistentes sociais, eu tenho amigas psicólogas, que eu tenho muito orgulho de estar atuando na ponta. Mas eu tenho amigas militantes que estão saindo de casa, que estão também se colocando em risco para ajudar. Então, nós somos um exemplo de solidariedade. E esse exemplo eu espero que fique, sabe, querido? Eu espero que esse exemplo fique. Que essa solidariedade que a gente está vivendo nesse momento, de nós por nós, de nos ligarmos, de perguntar como é que está essa mana. Eu estou num grupo hoje, alguém falou assim, gente, fulano de tal nunca mais falou, nunca mais postou nada. Bora ligar para ela para a gente saber como ela está. Isso é de uma... Isso me toca, me arrepia. Sabe por quê? Porque eu quero que isso fique para a gente. Eu quero que isso, a gente não esqueça que a gente passou por isso. Sabe? Porque a gente tem uma potência solidária muito grande. Não sei se me estendi na resposta, mas... Não, foi... Queria dividir com vocês tudo isso. Não, foi muito ao ponto, Simi. E assim, eu acho muito bonito isso que você trouxe no final,
de que a solidariedade tem sido a grande resposta das próprias pessoas LGBTs, né? LGBTIs. Então, a gente fala um pouco mais disso já já, mas isso é muito importante num cenário tão difícil quanto o que a gente está vivendo agora, né? E aí, pensando, e que provavelmente muita gente em casa nunca chegou a pensar nisso, como está sendo mais difícil para as pessoas LGBTIs esse momento. Você falou a questão, por exemplo, do voltar para casa e voltar para a família, não necessariamente para casa, né? Muita gente que está desempregada e sem renda. Tem, por exemplo, uma pesquisa do pessoal do Vote LGBT e junto com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Unicamp, que eles estavam mostrando como, por exemplo, o desemprego já está maior durante a pandemia entre a população LGBT do que da população da média nacional. Então, por exemplo, se a gente tem uma média nacional de desemprego pelo IBGE hoje de 12%, da população LGBTI já está 21%. Ou seja, está quase o dobro do desemprego da média nacional. Já. E aí essas pessoas muitas vezes têm que voltar para essa família, que muitas vezes é o agressor, é o algoz, né? A gente sabe, por exemplo, que dos casos de violência que acontecem contra pessoas LGBTs, um dado, por exemplo, do Grupo Gay Bahia, eles colocam que, acho que se não me engano, ano passado, eles divulgaram que, esse ano, divulgaram em relação ao ano passado, que 35% da violência aconteceu dentro das casas. Então, assim, imagina o que é isso potencializado pelo isolamento também, pela quarentena, e por você ter que voltar para esse ambiente doméstico que muitas vezes é tóxico e violento com você. Então, assim, é difícil falar porque nessas horas a gente vê como existem privilégios. Eu sou muito privilegiado nesse sentido, enquanto gay, homem, eu ia falar hétero, branco. Hétero jamais, viu, gente? Nem das... Enquanto gay, branco, classe média, sabe? Nível universitário. É muito diferente essa minha condição de vida de milhares, milhões de outras pessoas LGBTs. E aí isso é bem importante da gente lembrar. E acho também bem importante que você destacou também da tua fala, que é uma coisa que me toca também, é do quanto a saúde mental da população LGBT ela é mais violentada, ela é mais fragilizada por conta dos processos sociais que a gente vive de opressão. E isso também é uma coisa bacana dessa pesquisa do Vote LGBT, que eles mostram que nesse cenário eles entrevistaram mais de 10 mil pessoas do Brasil inteiro, e aí nesse cenário eles mostram que em torno de 28% desses entrevistados já tiveram ou estão em depressão. E isso é muito acima da média nacional, registrada pela Pesquisa Nacional de Saúde. Isso é 4 vezes maior do que a pesquisa nacional. A gente sabe que todo esse dado de saúde mental em relação à depressão é um dado subnotificado, porque tem muito estigma em cima disso, mas é importante a gente prestar atenção nisso. Ainda mais nesse tempo que é isso, você está dentro de casa, que ou você está muitas vezes com alguém da sua família que gera um problema de convívio muito grande, ou às vezes você também está sozinho. E para depressão, o isolamento é uma das piores coisas, né? Então, nesse momento, resgatar a solidariedade que você coloca é tão importante também. E aí eu me coloco nisso, do quanto é importante a gente manter algum tipo de contato com os nossos amigos, com os nossos companheiros e companheiras, enfim, de alguma maneira não perder isso, né? Porque o espaço público ele gera muito essa possibilidade do encontro, etc. E o âmbito da casa muitas vezes confina a gente. A gente precisa ampliar esse âmbito. Essa relação do espaço público é muito importante que tu trouxeste, sabe? A gente tem esse espaço que deveria ser público, ele é extremamente dominado pelo capital, né? Quem tem mais acesso são as placas de propaganda, são os letreiros, do que somos nós mesmos.
Mas para nós, LGBTI, o espaço público é de uma importância, de uma dimensão absurda. E nesse momento isso foi tirado de nós. Porque a gente defende a sociabilidade, a gente defende a convivência como política pública. Para nós, saúde, educação, assistência, emprego, renda, campo, tudo isso é política. Mas para nós, a gente traz um marcador que é a sociabilidade e a convivência. Por quê? Porque é em casa o primeiro lugar onde a gente sofre essa violência. É em casa que a gente chega, né, e que a gente enfrenta esse primeiro baque, esse primeiro não. E aí, a gente, para ter convivência com iguais, a gente busca esses lugares. Então é comum essas praças, onde as bi vão jogar bola, onde as bi vão jogar queimada, onde as bi vão, né, se encontrar, onde faz o paredão, onde tem a música, onde tem a fechação, onde tem o estileto. É aí que a gente convive com as outras. E que a gente pode ser, sem estar perseguida. Porque nós estamos juntas. E podem olhar, nós estamos juntas. Isso foi tirado de nós. O caminho e o acesso foi tirado de nós. Porque com menos pessoas nas ruas, como eu falei, a violência está mais latente. No meu bairro tem muita gente transitando. Quando eu saio, eu fico até mais assustada. Mas em outros lugares, não. Tem lugares que estão soturnos e as pessoas têm que passar por esses lugares. Tem a questão de, como eu falei, estar na fila do banco. Horas ali. Então, assim, esses lugares estão sendo nocivos, né? E tem a questão que a gente falou da internet. Gente, internet e cultura é algo que a gente falava que era direito e que as pessoas achavam que não, que era lazer, né? Mas não, quem está nos salvando agora é isso. Mas para quem beber? Para quem beber? Porque na internet tem 5 pessoas em casa usando o pacote de dados da mãe. E o que vai ser prioritário? É o que não, o que essa bicha quer é fechação. Ela não quer nada, deixa ela de lado. Não é verdade? Então, esse pseudo acesso à internet que nós temos, ele está desmascarado também. Porque esses pacotes de dados que a gente tem, que a gente acha que ter o WhatsApp é tudo na vida, mas não está dando conta. Né? Não tem um vídeo, não tem uma leitura, não tem algo a mais de acesso nessa internet. Eu tenho na minha casa porque eu tenho Wi-Fi. É um privilégio. Eu posso pagar um Wi-Fi. Quantas não podem pagar um Wi-Fi? Sabe? Quantas manas chegam na minha porta? Poucas, já são amigas daqui do bairro, mas eu estou dando um exemplo. Chegam na minha porta e dizem assim: eu estou perto da tua casa, posso ir aí? Digo, pode. Mas não era pra gente estar isolado em casa, mas essa pessoa precisa de um tempo. Como é que a gente faz? Aí a gente fica doida, sem saber como agir. Mas é por quê? Porque a gente é tirado muito da gente. Né? É tirado muito isso da gente, e neste momento a gente sente falta, né? Fica nítido que a gente não tem o acesso que a gente devia, que a gente não ocupa, né, esse público como a gente devia. Então, é complicado. É verdade. Inclusive, nisso, eu achei bem interessante. Eu vi uma iniciativa que é LGBT Flix. Não sei se você já viu. Do Vote também. Hã? Do pessoal do Vote também. Isso, o LGBT Flix. E eles fizeram um banco, para quem não conhece, tem lá mais de 200 filmes para assistir, mas tem também muito curta, que é possível e que não gasta tanto pacote de dados e que também não é tanto oneroso e também não pesa tanto e fica mais fácil de assistir. Porque realmente essa questão do acesso à internet está se mostrando cada vez mais problemático, né? A gente vê que é isso, a gente tem esse privilégio de ter o Wi-Fi, e mesmo pra gente, é isso, a tua conexão caiu entre uma live e outra, a minha tá uma bomba, tem dias que não tá funcionando. Então, cada vez mais é uma aposta que a gente precisa fazer disso como um direito, né?
também. Exatamente. Aí, além desse LGBT Flix, por exemplo, que outras experiências você conhece ou de associadas da BGLT ou da própria BGLT que tem tido para tentar, de alguma maneira, mitigar esses impactos da pandemia? Que você pode falar para a gente? Olha, a nossa atuação tem sido muito no campo da cobrança de direitos, né? E de atuação de cobrança dos poderes públicos, e a nossa galera está muito na pegada do acolhimento e da necessidade básica, assim, que é algo que chega, principalmente quando você tem uma sede, isso chega, né? Você já atende pessoas, você já se relaciona com pessoas. Então, a gente, inclusive, está aprendendo muito, viu, nesse período, a potencialidade. Eu acho que a BGLT despertou para isso, para a potencialidade que as redes sociais têm, e acho que a gente vai sair desse cenário também aprendendo a ocupar isso e promover diálogos possíveis com essas novas tecnologias. Não estou falando só da internet, né? A gente está se relacionando com outras possibilidades interessantes nesse período, né? Que estão aí se mostrando e que a gente está meio que aprendendo a lidar, e está sendo gostoso, está sendo interessante. A gente está promovendo muitos debates, não só as lives da BGLT, nós vamos promover alguns webinários agora para debater eleição. Talvez a gente faça isso já na próxima semana. Organizamos com algumas redes um festival, vamos organizar outro momento no 28. Estamos aí aprendendo um pouco com isso, mas essa nossa galera, ela trabalha muito de ponta, assim, um trabalho muito de ponta. Eu vi que vocês estão até com um mapa da solidariedade na página de vocês, que é muito bacana para quem quiser conferir. Traz em vários estados casas e estabelecimentos de acolhimento à população LGBT, e que nessa pandemia estão fazendo um trabalho, né? Eu fiquei surpreso. Desculpa te cortar, a gente juntou todo mundo que ou está fazendo campanha ou que tem como, né, aceitar essas pessoas, para 2 motivos. Primeiro, para quem está precisando achar, e para quem pode ajudar a achar também. Mas no site da BGLT, no abglt.org, tem um outro mapa, que é o mapa da cidadania. E lá você encontra, por estado, as legislações, mas também os lugares que você pode contar com apoio jurídico, psicológico. Então, esses 2 mapas são legais. O da solidariedade está no Insta, que vai subir para o site agora, e o da cidadania está lá no abglt.org. Não, eu vi, achei, isso, porque num momento como esse, disponibilidade e acesso à informação é básico, né? É o que a gente tem, é o mínimo que a gente pode fazer isso. Por outro lado, eu fiquei feliz de ver que tem vários estados com casas e lugares e campanhas de acolhimento, e isso mostra o que você estava falando da solidariedade, né? Eu acho que ser LGBT, aí falo particularmente do meu caso, mas ser LGBT marca muito a nossa vida. E nessa sociedade heteronormativa, patriarcal, racista. E com isso a gente tem esse impulso de, no final das contas, estar junto e construir pontes, né? E construir formas de se solidarizar com o outro. Eu acho que tem sido incrível, assim, ver o tanto de campanhas. Aqui em São Paulo tem da Casa Chama, da Casa 1, de vários outros lugares. Eu vi em Fortaleza, também vi uma outra, agora não vou lembrar, alguma coisa assim, que também é bem legal, enfim. Acho bem importante. Então, galera, quem está assistindo, se liga, vai dar uma olhada lá no perfil da BGLT, porque tem muita coisa bacana que a gente pode ajudar. E isso vale tanto para pessoas LGBTs quanto para pessoas não LGBTs, viu? Então, vai lá e dá uma olhada. E aí, tem algumas perguntas, assim, a audiência da gente é muito perguntadora, viu? Vou já te dizendo que é uma audiência perguntadora. Você falou um pouquinho, Simi, sobre como foi importante essa questão do julgamento no STF sobre a doação de sangue, né? E aí o Henrique pediu para que você falasse um pouco mais o que simboliza nesse momento, então,
essa decisão em relação à doação de sangue, a possibilidade, explicar um pouco para a galera de casa, nem todo mundo às vezes sabe o que aconteceu, a proibição que existia, enfim. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais disso, o significado disso nesse momento seria incrível. Tá. Bom, existia uma regra, uma regrinha no Ministério da Saúde que dizia assim, não pode doar. Tem várias categorias que não pode doar sangue. Quem fez tatuagem, tem várias. E tinha uma regrinha que dizia assim, não pode doar sangue quem fez sexo anal nos últimos 12 meses. Só que na ponta, chegava nos hemocentros, a pergunta era, você é homossexual? Aí se você dizia que sim, você não podia doar. Mas vem cá, é só homossexual que faz sexo anal? Não. E isso era uma narrativa que vai de encontro a essa decisão da OMS, de dizer que não somos doença. Né? Aconteceu com a homossexualidade e depois aconteceu com a transgeneridade. Ainda não completa, mas já tirou de um campo da saúde, né, da doença mental. E aí, isso vai de encontro, porque diz que nós somos pessoas doentes, que esse sangue não presta, e aí isso era algo muito violento. E nós conseguimos reverter essa situação. A votação foi por conta de um casal homossexual. Mas o entendimento, pelo que se colocou nos votos, a gente não tem o acórdão ainda, mas pela leitura dos votos, ele se estende à população LGBTI. Porque se eu chegar no meu hemocentro e me perguntar se eu sou homossexual, eu vou dizer não, eu sou heterossexual. Sou mulher e me relaciono com homens. Simples. Mas ao me ver, esta pessoa ia me colocar como homossexual. Então é algo que é extensivo na prática. E as pessoas falam, mas para que vocês querem doar sangue? Porque qualquer pessoa quer doar sangue. Porque a gente quer exercer o direito da solidariedade. Né? Nós queremos... e aí o que eu acho nisso tudo é que a gente precisa lutar por uma tecnologia mais cuidadosa da apuração desse sangue. E não de simplesmente quem doa. Né? Acho que essas tecnologias elas têm que avançar. Não sei se respondi tudo. Super concordo. E é isso, né? Eu já fui algumas vezes tentar doar sangue e já tive duas situações. Uma dessa pergunta clara e direta, se era gay, e não pude, e foi, enfim, foi horrível, e eu resolvi não mentir. E a outra era uma profissional que não perguntou isso, mas tentava por várias perguntas de tabela. E, enfim, eu fiquei particularmente tocado com essa decisão, porque é isso. Eu, por exemplo, sou O negativo. Minha mãe é O negativo. Desde que eu lembro por gente, minha mãe, a cada 4 meses, que eu acho que pode doar sangue, ela sempre doou, porque O negativo é a doação universal, é o doador universal. Então, é uma coisa que, para mim, eu sempre quis fazer, sempre achei importante fazer. É parte do devolver para a natureza o que a natureza nos deu também, né? Então, eu fiquei bem, bem emocionado com isso. Tem outra pergunta aqui, agora é da Daniele, nossa coordenadora geral do Instituto Polis. Ela está perguntando se existe algum governo que você conheça, algum governo estadual ou municipal, que tenha já colocado em pauta, tenha começado a implementar ações específicas para a população LGBTI+, nesse período de pandemia. Você conhece alguma? Tem notícia de algum lugar que está trabalhando isso? Olha, específico para a população LGBT, eu conheço poucas iniciativas. Assim. No Pará, a galera abriu o edital para cadeia produtiva LGBT, para fazer máscara, para fazer essas coisas que o Estado está comprando. Achei uma iniciativa interessante. Mas o que eu estou vendo, em grande parte, é assim. Primeiro, orientações nítidas, alguns exemplos de orientação de alguns municípios para a rede básica, para tentar evitar
esse atendimento, né, para reforçar o atendimento humanizado e sem preconceito. Isso eu estou vendo, em alguns momentos, algumas campanhas, cartilhas nesse sentido. O que eu estou vendo é uma disputa de onde tem algum equipamento LGBT, por exemplo. Eu coordeno aqui o Centro de Promoção e Defesa. Nós estamos funcionando. A home office, mas estamos. Por exemplo, a gente já atendeu quase 200 pessoas só com questão de CPF. Então, a gente está aí de home office, mas está ajudando as pessoas e estamos fazendo campanha para a cesta básica também. Mas isso para mim é uma ação, mas ela não é uma ação, ela pegou um serviço e adequou para o período. Porque tem uma disputa do que é essencial e do que não é essencial nesse período, né? E aí o que é essencial? A política LGBT é essencial? Por enquanto, aqui no Estado, a gente, que é financiado pelo Estado, a gente conseguiu se manter como um serviço essencial para a população. Então, tanto provendo debates nas redes sociais, hoje fizemos quanto atendendo e acompanhando essa população na ponta. Retificação de nome, né? Pessoas que retificaram e que estão tendo problema para tirar documento, essa questão de orientar para o auxílio emergencial, tentar escrever no Cade Único, muitas pessoas que estão demandando isso, e até abrigamento. E questão de violência, acompanhamento à delegacia, a gente está fazendo aqui. E sei que outros equipamentos se adequaram para esse período. Em São Paulo, Centro de Cidadania, então tem gente que está se adequando, onde tem. Mas a gente sofre com uma realidade que é a seguinte, a maioria não tem. Entendeu? Não temos uma política nacional, uma política unificada que todos os estados e municípios vão ter. Então, isso varia muito de um lugar para o outro. Mas estou vendo alguns exercícios interessantes, muito na disputa, na garantia de dizer que nós somos um serviço essencial. Isso talvez dê caldo para depois, entendeu? Não, super entendo. Eu acho que tem um trabalho aí a ser feito ainda, que a gente vem fazendo, né? Há muitos anos, e muita gente fez antes de mim, e a gente continua fazendo. Quer dizer, nós existimos, nós estamos aqui, as nossas vidas importam, né? E eu acho que isso é uma dimensão também, porque é tão importante o espaço público para a gente, como você falou mais no começo. Não é à toa que a gente tem paradas da visibilidade, porque durante muitos anos tentaram fingir que a gente não existia e a gente insiste em dizer que existe, né? E não só existe, como a gente tem vários direitos, nós somos portadores de direitos. E eu acho que essa é uma luta que ainda tem que estar bem escancarada, de que tem que ter dentro de toda essa política e de todos os planos e programas emergenciais que têm sido elaborados, tem que ter componentes voltados para a população LGBT. A gente tem questões que são específicas, é isso que a gente estava falando, por exemplo, da questão do desemprego ser maior, da violência em espaços públicos vazios ser maior, da violência em casa ser grande. Eu lembrei também, depois que a gente estava falando, não sei se você viu, tem uma pesquisa que é da Thomson Reuters, com aquele aplicativo Hornet, sabe? Para quem não sabe, Hornet é um aplicativozinho, ó, joia para quem usa. Não que eu uso, tá? Hã? Não uso, só sei. Só ouvi falar. Tem um amigo, uma amiga, né, que diz que tem. Eu também não uso, não conheço esses aplicativos, assim. Mas, não vou. Nunca ouvi falar. Mas eles fizeram uma pesquisa com os usuários do aplicativo já durante a pandemia, que 1/3 deles, por exemplo, sente medo dentro de casa, da convivência e tal. Então, 1/3 dessas pessoas e LGBTs. Então, por isso tudo, o espaço público ele é tão importante, porque ele é um espaço de reivindicação política por excelência para a gente. Então, eu acho que isso significa que a gente também está tendo que dar uma readaptada, trocar a roda com o carro andando e pensando como fazer toda essa movimentação de reivindicação política também de novas maneiras, né? E aí eu me lembrei,
pensando nisso, esses dias eu me lembrei muito de uma frase sua, que você disse no workshop da gente, na oficina, que a gente teve ano passado aqui no Instituto Polis. Para quem não sabe, a gente teve no Instituto Polis ano passado uma oficina com uma galera sensacional, para a gente pensar outros projetos de cidade, como a gente pode construir cidades livres de discriminação. E uma das pessoas que participou foi a Cime, e ela disse uma coisa que eu acho que essa pandemia traz muito para a gente refletir. A Cime disse na época que a gente precisava resetar a sociedade, que a gente precisava resetar as nossas cidades também. Então, nossa forma de organização social, nossa forma de organização espacial. E eu acho que essa pandemia ela traz muito essa possibilidade da gente pensar novas formas de sociabilidade. Infelizmente, ela nos força a pensar isso. Então, para mim, sim, essa frase assim do precisamos resetar a sociedade, para mim é uma coisa que me marcou muito. Queria até que você falasse para a galera que está em casa o porquê que você disse isso na época. Por que você acha que para a gente ter cidades livres de discriminação a gente precisa resetar a sociedade? E olha, tu me falaste isso, eu me lembrei que eu não coloquei isso no texto, na revisão do texto, viu? Devia ter colocado. Mas vamos lá. Mais do que nunca, isso está muito latente na minha cabeça, porque eu não tenho, de fato, esperança de que a gente vá sair melhor desse período. A gente tem uma tarefa muito dura, que é de furar essa bolha nesse momento. A gente fala muito de furar bolha. Nunca foi tão importante isso. Porque a gente precisa construir uma nova sociedade. Obviamente que o alicerce não, mas alguns elementos eles têm que estar. Então, quando você reseta o computador, que ele volta, a tela está lá, os programas estão lá, mas ele voltou mais limpo, tu consegue trabalhar melhor. E acho que a gente precisa fazer uma limpeza, sabe, dessas questões que são estruturantes de um projeto necropolítico, de um projeto de uma política de morte que nos devolve. Então, acho que este período deveria ser o ideal para isso. Mas não é. Mas não tem sido essencial para isso. Mas óbvio que a gente não vai desistir. Então a gente precisa usar esse momento, porque para mim a pandemia ela expôs a grande crise humanitária que nós vivemos há milênios. A gente vive uma crise humanitária desde que alguém, que eu não sei quem foi essa pessoa, porque senão eu voltava no tempo e eu dava uma cacetada na cabeça desse cidadão, que eu não sei quem foi, sei que foi um homem. Inventou uma tal de propriedade privada. E daí foi achando que tudo era dono, e a disputa e o poder. E aí foi patriarcado, só cagada. E isso foi aumentando. E a gente vive uma crise humanitária terrível. Porque quando a gente não se importa, não estou falando nós que estamos aqui, mas quando existe um discurso que ele sustenta alguém no poder, que diz que vai morrer gente, e daí? Sabe, quando a gente fala, e eu já ouvi de pessoas falando, né? Eu moro em frente a uma igreja, e eu fico olhando às vezes o que as pessoas falam, eu fico tentando catar, sabe? E eu vejo pessoas falando assim, justificando, porque quando você mostra a corrupção, você mostra que não deu certo, você mostra tudo, e a pessoa acha que a pessoa tá bem ali, porque ela está defendendo uma família. Que família, mana? Uma família que bate, que exclui, uma família que renega. Isso não é família, bicho, você é uma pessoa doente. Mas eu tento sempre ser a positiva do rolê. Então, a gente tem que aproveitar esse momento em que tudo está tão à mostra para dialogar com aquelas que a gente parou de dialogar. E temos que fazer um exercício de respirar e ir lá conversar. Porque se não for agora, a gente perdeu essa pessoa. Entendeu? Aí é melhor dividir assim mesmo e falar, tu mora pra cá, eu moro pra cá. Não quero chegar nesse radical, mas então assim, pra isso, vamos tentar conversar com essa galera que a gente parou de conversar? Porque as coisas são muito à mostra. Então assim, eu acho que esse poderia ser um exercício legal pra gente fazer esse reset. Sim, me falou e disse.
Eu acho que com isso a gente consegue, inclusive, fechar essa nossa conversa hoje, porque Uma coisinha. Eu todas tenho certeza que tu não tá com um all-star maravilhoso daquele nesse momento, que tu tá em casa. estou em casa. Não estou com All-Star, Sabia? mas o All-Star maravilhoso. Esse menino tem os all-star mais lindos que eu conheço. Sabia que ia aparecer um? Lindão, lindão. Ah, All-Star, pode me financiar, pode me patrocinar, tá? Ó, tô fazendo. Não, não pode não, porque é no perfil do Instituto Polis. Brincadeira, gente, brincadeira. eu quero esse. Tu não me aparece com esse que eu vou pegar. Não, vou tomar cuidado para não aparecer. Mas se eu achar outro, eu compro para você de presente e te mando, viu? Pode deixar. Com muito amor, com muita vontade, porque é isso, gente. Assim, é essa pessoa deliciosa que traz pra gente sempre uma fala que é muito realista, é muito crítica e ao mesmo tempo consegue, não é que seja otimista, mas consegue ver possibilidades de transformação. Eu acho que a forma que a gente pode fazer política e que a gente tem como fazer política dentro, por exemplo, das nossas organizações, dos nossos coletivos e outras formas de organização é essa, do acreditar que a gente pode fazer diferente. E a Cime sempre traz isso, por isso que a gente convidou ela aqui. Então, queria agradecer muito, Cime, tua presença. Foi maravilhosa, bafo, como sempre. E, enfim, queria muito também convidar todo mundo que está assistindo a gente, que participou aqui do nosso bate-papo, a seguir o pessoal da BGLT, a ver as coisas que estão sendo feitas, as iniciativas, apoiar, entrar em contato, tá? Seguir a Cime também, que também é maravilhosa, tem uns vídeos ótimos pra gente. Então, gente, se liga aí, tá bom? Cime, I love you, I love you. eu também, querida. Saudade de dar um abraço, viu? Tá, Sim, vontade de abraçar. abraçada aí, tá? Gente, Um beijo enorme, muito obrigada. hã? Ó, e aí, quando eu for, vocês já sabem, quando eu for em São Paulo, a primeira vez eu vou no Instituto. Vou aparecer de surpresa aí para dar um beijão em vocês. Ai, não, nossa, nem fala isso que, sério, me dá vontade de chorar só de pensar poder voltar a entrar no nosso prédio, poder voltar a receber você, a receber outros dos nossos amigos e amigas. Então, assim, muita saudade mesmo. Brigadão, Cime. E, gente, obrigado por terem assistido. Semana que vem a gente tem mais uma live nesse mesmo horário, na quarta-feira, às 8 da noite. A gente vai ser a outra linha de debate da gente, que é a cidade em casa, que é falando um pouco de práticas, reflexões que a gente pode ter sobre a cidade ainda dentro da nossa casa, mesmo nesse período de pandemia. A gente vai falar um pouquinho de cidades e coisas que a gente pode fazer com relação ao verde e a plantinhas e a uma cidade verde, tá bom? Gente, beijos, boa noite. Time, brigadão. Um beijão pra você. Sim, eu tô sempre aqui que vocês chamarem. Fui! Tchau, tchau, gente.